Há momentos em que o mundo parece desmoronar aos poucos, como se tudo que segurávamos com fé escorregasse pelas mãos trêmulas. A alma grita por socorro, mas os lábios só conseguem sussurrar uma prece muda. Talvez você conheça esse silêncio que pesa mais do que o barulho das dores. Aquele instante em que ninguém vê as lágrimas e mesmo Deus parece distante. Você também sente que precisa de um tempo com Ele? Esta é uma pausa para a alma. Não é um vídeo, é um abraço. Uma respiração funda no meio do caos. Aqui vamos caminhar juntos por dentro das ruínas, até encontrar sinais de esperança, porque até quando tudo desaba, ainda existe um lugar onde Deus toca sem falar. Essa mensagem talvez seja a resposta que seu coração esperava sem saber. Permita-se ouvir com o coração. E se algo em você se quebrar, que seja para se curar. Há silêncios que doem mais do que qualquer palavra não dita. Você tenta orar, mas só sente o peito apertado, como se algo ali dentro estivesse desmoronando. A voz falha, o coração se cala. E tudo o que resta é um sussurro quase imperceptível pedindo socorro. O travesseiro conhece lágrimas que ninguém mais vê, e mesmo assim você dobra os joelhos, não por força, mas por desespero, porque há momentos em que orar é apenas respirar com fé. Você olha para o céu em busca de um sinal, mas tudo o que encontra é um vazio quieto. Será que Deus está ouvindo? A dúvida ecoa, quase como um grito abafado dentro do peito. Você não quer duvidar, mas a alma cansada se pergunta: até quando? Os dias passam e a fé vai ficando mais parecida com resistência do que com esperança. Mas mesmo assim, algo dentro de você insiste, uma chama pequena, mas viva. O silêncio de Deus é diferente da ausência. Às vezes ele se cala, não porque se foi, mas porque está agindo de uma forma que os olhos ainda não conseguem ver. Como o agricultor que confia na semente, mesmo quando o solo ainda parece seco. Talvez sua vida esteja nesse terreno de espera, onde tudo parece inerte, mas algo sagrado está sendo gerado. É difícil acreditar nisso quando o coração está em pedaços, mas fé também é esperar pelo invisível. Deus não se ofende com suas dúvidas sinceras. Ele conhece suas dores antes mesmo que você saiba nomeá-las. Ele vê seu esforço em continuar, mesmo quando não sente forças. Esse silêncio, embora amargo, pode estar sendo regado com lágrimas que se transformarão em flores no tempo certo. Você não precisa entender agora. Só não solte a mão dele, mesmo que pareça que está segurando sozinho. Já reparou como o amanhecer chega devagarinho? A escuridão não vai embora de uma vez. Ela vai cedendo. Assim é com a alma ferida. A luz não invade. Ela sussurra. Deus está nesse processo silencioso, nos pequenos detalhes que você ainda não percebe, mas que já anunciam um recomeço. Permita-se notar. Até o silêncio tem som quando Deus habita nele. Talvez você esteja se sentindo esquecido, mas há promessas que não dependem de sentimentos, e sim de um Deus que não mente. Mesmo que não consiga falar, Ele escuta. Mesmo que não veja saída, Ele já preparou caminhos. Não tenha medo de se calar diante dele. O céu entende a oração que vem das lágrimas. Quando você não souber mais o que dizer, apenas diga: estou aqui, Deus. Às vezes, essa entrega muda tudo. A alma não precisa de grandes palavras para ser ouvida por Deus. Ela só precisa ser sincera, frágil, verdadeira. E quando tudo desaba, talvez esse seja o solo onde Ele constrói algo novo. Você pode não ver agora, mas está sendo cuidado nos detalhes invisíveis. Então respire fundo, feche os olhos e pergunte a si mesmo: será que o silêncio também pode ser uma resposta? Às vezes, a oração não começa com palavras, começa com um cansaço profundo. Começa quando a alma cai de joelhos antes mesmo do corpo. Quando tudo parece perdido e você não tem mais argumentos para convencer o céu.
Só lágrimas. E ainda assim, algo dentro de você te leva a orar. Não para pedir, não para entender, mas apenas para não se perder de si mesmo. Porque orar nesses momentos é se lembrar de quem ainda somos, mesmo em pedaços. Existem orações que não foram feitas para mudar as circunstâncias, foram feitas para mudar o coração que atravessa o vale. Deus ouve até o que não foi dito. Ele entende os suspiros presos na garganta. Cada lágrima que escorre é uma palavra que ele acolhe como quem escuta um filho ferido. E mesmo quando você acha que está orando mal ou orando pouco, saiba, Deus não mede a força da sua fé pelo volume da sua voz. Você já tentou orar e sentiu como se estivesse falando com as paredes? Já tentou abrir o coração, mas tudo o que saiu foi um silêncio sufocado? Então saiba, isso também é oração. Oração é esse esforço de continuar buscando, mesmo sem sentir nada. É esse gesto corajoso de não desistir, mesmo quando não há resposta. É esse amor escondido no fundo da alma, que insiste em crer. Orar quando tudo vai bem é gratidão, mas orar quando tudo desaba é fé em estado bruto. É quando você não vê, não sente, não entende e mesmo assim continua. A oração que nasce do fundo do abismo é aquela que toca o céu com mais força. Porque não vem da lógica, vem da entrega, não vem da certeza, vem do clamor. Talvez você ache que está falhando na sua espiritualidade porque não consegue orar como antes, mas talvez Deus esteja ensinando você a orar de um jeito mais sincero, menos palavras decoradas, mais coração rasgado, menos frases bonitas, mais alma despida. Talvez ele não queira que você repita o que aprendeu, mas que derrame o que está guardado, e que só ele pode curar. Existe um tipo de oração que nasce no silêncio e floresce no tempo. Não é ouvida por outros, mas é guardada por Deus. Não provoca mudanças imediatas, mas transforma quem a faz por dentro. Essa oração é como uma raiz que se aprofunda na terra seca, e quando ninguém vê, ela começa a preparar o terreno para o milagre. Talvez seja disso que você precisa agora, plantar fé em silêncio. Você pode não conseguir orar como antes, mas talvez esteja orando com mais verdade agora. Não desista por causa do que sente. Continue por causa do que crê. E se tudo que você consegue dizer é me ajuda, então diga. Se tudo que você consegue fazer é chorar, então chore. Deus não precisa de palavras, precisa da sua entrega, e ela já começou. Então agora, feche os olhos por um instante. Deixe seu coração fazer a oração que sua boca não consegue. Respire, sinta, entregue. E diga baixinho: Senhor, me escuta, mesmo quando eu não sei o que dizer. Porque no fundo do abismo é onde muitas orações ganham asas. E acredite, nenhuma oração verdadeira é ignorada pelo céu. Há momentos em que tudo ao nosso redor parece um eco sem resposta. Você clama, e o silêncio continua. Procura sinais, e tudo o que encontra são portas fechadas. A alma entra em conflito. Será que Deus me deixou? Mas existe algo misterioso no jeito de Deus amar. Às vezes, o pai se esconde só para ensinar o filho a procurar com mais profundidade. O silêncio dele não é ausência, é presença velada. Como o sol escondido atrás das nuvens, você não o vê, mas ainda sente seu calor. Às vezes a dor nos deixa cegos para os pequenos sinais, mas eles continuam ali, no abraço de alguém, no versículo que apareceu por acaso, na música que falou com você sem explicação. Essas são as formas delicadas com que Deus sussurra: eu estou aqui. Deus nunca prometeu que seria visível o tempo todo, mas Ele prometeu que nunca nos deixaria sozinhos. A presença dEle nem sempre se manifesta em milagres visíveis, mas na força que você encontra para continuar mesmo quando não entende nada. Sim,
Você está de pé hoje. Mesmo com o coração cansado, é sinal de que Deus está sustentando você, ainda que em silêncio. Há um cuidado invisível em cada detalhe do seu dia. Talvez você só perceba depois, olhando para trás. Aquela vez em que tudo poderia ter dado errado, mas não deu. Aquele sim que não veio e hoje você entende que foi livramento. Aquele atraso que te poupou de um acidente. Ou aquela intuição que você chamou de sorte, mas era Deus te guiando. A presença de Deus se move no escondido, como raízes profundas que sustentam uma árvore firme durante a tempestade. Você não vê o que acontece embaixo da terra, mas sabe que ali a vida, assim é Deus, operando no fundo da alma, preparando você para um tempo novo. Mesmo que você não o sinta agora, continue confiando, porque Ele está fazendo o invisível florescer. A fé verdadeira nasce quando você escolhe acreditar, mesmo sem sentir. É fácil confiar quando tudo vai bem, mas confiar no silêncio, isso é um ato de amor. É como uma criança que dorme no colo do pai mesmo sem entender o caminho. Talvez Deus só esteja esperando você descansar, para então revelar o que está preparando. Há respostas que não chegam em palavras, mas em paz. Se sua alma está inquieta, talvez seja hora de silenciar por dentro, de deixar de buscar sinais e começar a buscar a presença, de não pedir explicações, mas companhia, porque muitas vezes Deus não explica, Ele consola, e isso basta. Hoje, faça um convite ao seu próprio coração. Pode parar de correr. Deus está aqui, respire devagar. Sinta a presença suave que envolve você agora. Não é ilusão, não é emoção, é Ele. Mesmo quando você não vê, Ele te vê. Mesmo quando tudo parece desabar, Deus continua sendo abrigo. O deserto é um lugar onde tudo parece em silêncio, até o coração. É árido, longo, cansativo e solitário. Você acorda todos os dias tentando ser forte, mas o peso da espera dói mais a cada passo. No deserto, orar parece inútil, mas é exatamente ali que a fé deixa de ser ideia e se torna sobrevivência. Porque quem atravessa o deserto descobre o que realmente carrega dentro de si. A fé não é sempre luz. Às vezes, é apenas resistência em não desistir. É continuar caminhando mesmo sem ver a terra prometida. É dizer amém com lágrimas nos olhos. É confiar que Deus está no silêncio, mesmo quando o céu permanece fechado. O deserto não é o fim, é o caminho. E todo caminho de fé passa por alguma forma de vazio antes de chegar à plenitude. No deserto, aprendemos a distinguir o essencial do supérfluo. Tudo o que nos distraía some. Tudo o que era apoio humano falha. Só sobra você e Deus. E é nesse encontro profundo, no de tudo, que a fé amadurece, porque só no silêncio escutamos o que antes era abafado pelo barulho da pressa. Quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas vezes achou que estava tudo perdido e ainda assim, aqui está você. Talvez não perceba, mas essa resistência já é uma oração viva. A fé não é a ausência de medo, é a escolha de continuar apesar dele. E isso Deus honra. O povo de Israel passou 40 anos no deserto, mas cada manhã havia maná caindo do céu. Deus pode não tirar você do deserto agora, mas Ele vai te alimentar todos os dias. Com força, com consolo, com sinais que só quem caminha com fé consegue enxergar. O milagre nem sempre é sair do deserto. Às vezes é atravessá-lo inteiro e não perder o coração. Você sente sede de paz, de direção, de resposta. E talvez Deus esteja te ensinando a beber da fonte que não seca, a presença dele. O deserto pode até tirar suas forças, mas também purifica sua alma. Pode te esvaziar por fora, mas vai te encher por dentro, e no fim, você descobrirá que nunca esteve só. Deus sempre esteve caminhando ao seu lado, mesmo quando você não percebia.
Talvez você esteja pedindo para sair do deserto, mas Deus está te convidando a permanecer até florescer. Sim, flores no deserto, porque onde há fé, mesmo a areia vira semente, e o que hoje é dor, amanhã será testemunho. Você não vai apenas sobreviver, vai sair mais forte. Então, se hoje você sente que está no limite, saiba que o deserto não dura para sempre. Ele prepara você para algo maior. Continue caminhando, continue confiando. Porque a fé que sobrevive ao deserto é a fé que transforma o mundo. E você, com todas as suas dores, está mais perto da promessa do que imagina. Mesmo quando tudo parece quieto, Deus continua falando. Mas às vezes ele fala de um jeito tão sutil que só ouve quem desacelera. Pode ser um pôr do sol que te emociona sem explicação, um versículo que aparece por acaso, ou alguém que te manda uma mensagem exatamente no momento em que você pensava em desistir. São sinais, pequenos, mas cheios de amor. Deus não grita para ser ouvido, ele sussurra nos detalhes, e é preciso alma sensível para notar. Não porque ele se esconde, mas porque no silêncio ele convida você a se aproximar. Como quem diz, vem mais perto, estou aqui. Lembre-se daquela vez que você chorou sozinho e sem saber por que sentiu paz, ou daquela noite escura em que dormiu com angústia, mas acordou com coragem renovada. Você acha mesmo que isso veio de você? Ou será que foi Deus colocando bálsamo onde doía? Nem sempre ele muda as circunstâncias, mas ele sempre age onde mais importa, dentro de você. Esses pequenos sinais não são coincidência, são respostas disfarçadas de rotina. Um café com alguém querido, um abraço inesperado, aquela música que toca no exato momento certo. Deus é especialista em usar o simples para alcançar o profundo, mas é preciso abrir os olhos da alma para perceber. Muitas vezes esperamos um milagre estrondoso e ignoramos os detalhes, mas a bondade de Deus se esconde até no pão nosso de cada dia. Na força de levantar da cama mesmo sem vontade, na capacidade de perdoar mesmo ferido, na coragem de continuar mesmo sem entender. Tudo isso já é graça, já é presença. Quando Deus parece em silêncio, Ele está falando através das entrelinhas da vida. E se você se permitir parar, vai notar que Ele nunca parou de te enviar recados. Talvez hoje Ele esteja usando estas palavras para alcançar. Talvez este vídeo seja mais um desses pequenos sinais. Não ignore, não duvide. Quem busca com fé, encontra até no silêncio. Às vezes, tudo o que você precisa fazer é lembrar. Voltar aos momentos em que Deus te sustentou, quando você pensava que não iria suportar, Ele já te livrou de coisas que você nem sabe. Já cuidou dos seus caminhos em silêncio quando você achava que estava sozinho. Deus é constante. Você pode até esquecer, mas Ele nunca deixou de te amar. Então hoje, faça o exercício de notar, não apenas olhar, mas ver. Preste atenção no que parece comum, porque ali pode estar um milagre. No detalhe, na pausa, no gesto inesperado, Deus continua escrevendo cartas de amor para você todos os dias. Só falta abrir os olhos certos, os da fé. Chega um momento em que você percebe, orar não é tentar convencer Deus, é deixar de lutar contra o que não se entende e descansar no que se crê. A alma aprende, entre lágrimas e silêncios, que o verdadeiro descanso não está na ausência de problemas, mas na presença de um Deus que cuida até quando tudo parece sem controle. E que fé, às vezes, é só isso. Repousar no colo dele, orar. É como sentar à beira do mar e ouvir as ondas. Você não precisa fazer perguntas. Só estar ali é como deitar no colo de quem ama e deixar que o tempo passe, sem pressa, sem cobrança, sem esforço para parecer forte. Porque Deus não espera que você ore bonito, espera que você ore verdadeiro, e às vezes a verdade mais profunda é só um suspiro cansado,
Orar é como soltar uma mochila pesada depois de uma longa caminhada. Você não precisa mais carregar tudo sozinho. Pode entregar a dor, o medo, o desânimo e confiar que há um Pai recolhendo cada parte do seu coração cansado. É nesse lugar de rendição que a alma encontra descanso. E o descanso, no fundo, é fé em forma de silêncio. Quando você começa a orar, não apenas para falar, mas para ouvir, algo muda por dentro. Você começa a perceber que Deus responde na pausa, na paz, que chega de repente, na força que aparece sem explicação. É assim que a oração vira abrigo. A alma inquieta precisa de menos explicações e mais presença. Deus não nega isso a ninguém. Você pode chegar como está, confuso, ou quebrado em pedaços. Não precisa de roteiro, nem de palavras ensaiadas. Deus entende até o que você não consegue dizer. Ele vê o que só você e seu travesseiro sabem. Há uma beleza profunda em orar sem pressa, sem buscar nada, sem exigir respostas, apenas por saber que existe um Deus que se importa. Orar assim vira lar, um lugar onde você sempre pode voltar e onde sempre haverá paz esperando por você. Então, se hoje seu coração está cansado de lutar, descanse, respire, ore em silêncio. Deus sabe o que te aflige antes mesmo que você fale. E Ele te ama com um amor que não desiste, não abandona, não muda. Pode ser que as respostas demorem, mas a presença dele já é resposta suficiente. E quando você menos esperar, vai perceber, não é que a tempestade passou, é que agora você tem abrigo dentro dela. Porque a oração te ensinou a descansar, mesmo enquanto espera. Isso é fé em sua forma mais serena. A fé que confia mesmo no escuro, que Deus continua segurando sua mão. Se você chegou até aqui, eu quero dizer, Deus viu cada palavra que você não conseguiu dizer. Ele entendeu seu cansaço, enxugou lágrimas invisíveis e mesmo que pareça em silêncio. Ele nunca parou de te ouvir. Hoje, talvez tudo continue igual por fora, mas algo dentro de você foi alcançado, e isso já é milagre. Não é errado se sentir fraco. Não é sinal de fé pequena. Chorar no escuro. Você não precisa provar nada para Deus. Ele só quer o seu coração, como ele está agora, ferido ou confuso, cansado ou em paz. Ele ama você assim mesmo, então eu quero orar com você. Deixe essa oração tocar seu espírito como um sussurro de consolo. Senhor, aqui está meu coração, com tudo o que sinto. E nem sei como explicar. Eu te entrego as perguntas, os medos, as esperas. Ensina-me a descansar em ti, mesmo quando o céu parecer calado. Me faz lembrar que o teu silêncio não é rejeição, mas cuidado. Fica comigo, Deus. Mesmo que eu não ouça, me ensina a crer que tu sempre estás. Se essa mensagem falou com você, deixe um amém nos comentários. Pode ser o sinal que outra alma estava esperando para também acreditar de novo. E se conhece alguém que está enfrentando o silêncio de Deus, compartilhe esta mensagem com ela. Pode ser o abraço que ela precisa hoje. Se inscreva no canal para continuar essa jornada com a gente. Curta, comente, espalhe esperança. E esteja aqui na próxima reflexão. Ela pode ser exatamente a resposta que você tanto espera.